Bom dia, gente. Bom dia. Muito calor. Muito calor aqui, já quase meio-dia. Esse calor a gente se cansa muito, dá dor nas pernas. Também 66 anos. Não é mole, não. Mas Deus é comigo. Como diz o italiano, fino qui Dio mi ha aiutato. Hoje nós vamos fazer a leitura 1º de julho, entrou julho, e hoje é o dia do São Júlio. Na realidade o nome Júlio ficou mês, Júlio é o nome do santo. Sabia que nem sabia que tinha o Santo Júlio, um dia que começa dia 1º. Depois cada dia é um santo, viu, gente? Mas julho é um mês especial, porque eu, minha filha e minha neta faz aniversário nesse mês. Mas vamos lá, para a glória do Papai do Céu. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, porque sem Ele nada somos. Em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Então hoje, a 1º de julho, começa com a leitura... continua com Amós. Ontem foi um alerta dizendo que prepara-te, Israel, para ajustar as contas com teu Deus, ok? E eu já avisei para vocês, e é bíblico, a igreja está também casada com Israel. Eu estou no sentido espiritual, gente. Eu não estou falando no sentido político. Estou falando no sentido espiritual. A igreja está casada com Israel. Ok? Não é casamento de civil. Casamento de civil é uma coisa, gente. Casamento espiritual é outra. Vocês sabiam que na igreja católica o casamento da igreja tem um valor 100 vezes mais do que o do civil? Você sabia disso? Talvez você não saiba, né? Mas é. Então, esse casamento da igreja com Israel é espiritual. Ok? Está enxertado, está ligado. Quando a mulher casa com o homem, o que acontece? Eles se ligam um no outro, né? Se não quer se ligar, é melhor não casar, viu? E não é casamento. Então, quando a mulher... gente, eu não vou discutir forma de casamento, não. Tem 1001 coisa. Deixa isso pra lá. Quando eu dou exemplo das coisas boas. Porque Deus deixou coisas boas. As ruins veio lá do maligno que atiça pro ser humano fazer o mal. Livrai-nos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Misericórdia de Jesus. Socorro. Então quando a mulher casa com o homem casa com a mulher, eles se ligam um com o outro. E ali eles, como a Bíblia diz, se tornam uma só carne. O enxerto da igreja na oliveira convertida, viu? Já aviso logo vocês, a oliveira convertida. Ok? Maria I, que foi chamada para fazer parte dessa nova religião do Eterno. Vou falar assim para vocês entenderem, gente. Mas não é religião. Gente, ficar discutindo se é religião, se não é. Isso não vai salvar ninguém, só vai deixar o povo brigando. Porque o povo gosta de ter motivo para tudo, para brigar. Briga por causa do... Gente, se o outro lá quer interpretar... mas ele leu na Bíblia, ele acredita que é assim. Deixa, gente. Já tem muitas mortes no passado. Muito. Porque, olha, nós entendemos que a Bíblia é assim, todo mundo tem que falar que é assim. Se não falar, vai morrer. Gente, Deus é juízo. Se você está num ministério, numa denominação, num segmento religioso, e você quer ficar ali, você vai respeitar aquele segmento religioso. Se você não quer respeitar, é melhor sair fora. Ok?
Melhor sair fora do que ficar brigando, eu vejo muito aí pela internet isso. A pessoa, ela não está de acordo com o segmento religioso, ela não quer sair fora, mas ela quer ficar desobedecendo. Lembra lá do Saul? O Saul, ele queria Samuel. Ele queria as orações de Samuel. Ele queria a bênção de Samuel. Mas ele não obedecia a Deus, não obedecia a Samuel. Tem um monte de gente Saul hoje. Sabe? Um monte de gente Saul. Quer a bênção, mas não quer a obediência. Eita, fala, Senhor, meu Deus do céu, gente, eu nem li o texto, nem sei o que o texto vai dizer, gente. Só sei que ontem era para Israel preparar para... Gente, não é preparar para ser que o noivo está vindo. Não, gente, é para preparar para acerto de contas. Ok? O Israel ali que eu estou falando ali, não estou falando daquele estado de Israel, estou falando do povo. Inclusive está no mundo inteiro. Os cristãos também, porque está ligado ali com a igreja, com a Oliveira, que tinha... eu falei de Maria, né? Santa Maria, Mãe de Deus. Você não precisa falar para ela rogar por vocês. Isso aí é individual de cada um. Nem os católicos é obrigado a falar para Maria rogar. Oração é oração. Você precisa respeitar Maria. Agora, se você vai orar para Maria, aí é a sua fé ou não. Ninguém é obrigado a orar para Maria, nem para santo nenhum. Não é obrigado. Ok? Mas você precisa respeitar. Dar honra a quem merece honra. A Bíblia está escrito. Vem comigo, Senhor. Ok? Mesmo porque quem roga mesmo, na verdade, é o Espírito Santo, gente. Ok? Você lembra lá que ontem veio isso na minha cabeça, eu estava ouvindo, é muito bom ouvir a palavra de Deus que vem as lembranças. Lembra quando Paulo falou, olha, uns comem carne e outros não comem. Mas tanto um quanto o outro tem que dar graças a Deus. Ah, eu não quero comer carne. Ok. Mas você vai ter que dar graças a Deus do mesmo jeito do outro que come carne. É isso. Ah, eu não creio no santo. Mas você vai ter que dar graças a Deus do mesmo jeito do que crê no santo e dar graças a Deus também. Vocês entenderam? Uns crê que come carne, outros crê que não pode comer, mas os dois têm que dar graças a Deus. Um crê que pode rezar para o santo, o outro crê que não pode. Mas os dois têm que dar graças a Deus. Entendeu isso? Eu tenho que falar sério. Como se eu estivesse falando com criança. Brigando com meus netos. Que agora é os netos, né? Mas com os filhos também, quando precisa, eu brigo. Tudo adulto, mas eu brigo. Me xingam, saio correndo, mas falo. Jesus, vem comigo, Santo de Israel. Então, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Prepara Israel, estou falando do povo judeu e cristão. Prepara Israel. Na realidade é israelitas, né? Pode colocar essa... Não tem problema. Você só não pode pegar um texto e colocar outro nada a ver na Bíblia. Mas você falar Israel, israelita, judeu, hoje se conhece como judeu, mas na realidade é israelita, ok? Não vai mudar. Então, prepara israelitas e cristãos para prestar conta ao teu Deus. Gente, essas igrejas aí, pentecostais principalmente, as outras calvinistas morreu, já está no céu, já está escolhido, já foi. Gente, as coisas não é assim não, viu? É predestinado, vive de qualquer jeito, morre, vai para o céu. Não, gente, isso aí não existe.
Quem é predestinado vive em santidade. A Bíblia até fala da predestinação. Mas se você vê uma pessoa por aí que se diz que é predestinado, vive no adultério, na fornicação, maltratando os outros, não dá pão pro pobre, briga com os outros, se acha é orgulhoso, é arrogante, gente, isso aí não foi só se foi predestinado pro inferno. É sério. Eu não ia falar essas coisas, eu vim só para ler o texto, mas é tanta coisa que vem na minha mente. Senhor, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Acho que vocês já entenderam, né? Então, Santa Maria, todos nós somos santos. Nem fale Santa Maria, problema seu, então você também não é santo. Se Maria não é santa, imagina nós. Só que quem não é santo não vai entrar no céu. Já fique sabendo disso. Até a igreja está concordando comigo ali, ó, tocando. Ali embaixo a igreja está tocando. É meio-dia, meio-dia. Por isso que ela está tocando o sino, é meio-dia. Ok? Então, Deus seja louvado, aleluia. Então Maria foi a primeira a fazer parte desse corpo. Por isso que ela é chamada de mãe. Os protestantes, os evangélicos, os pentecostais principalmente, ele chama a bispa de mãe, chama o apóstolo de mãe, chama a pastora de mãe, chama o pastor de pai, chama... Mas se fala que Maria é mãe, é idolatria. Ai, gente, se liberta, vai, vai. Vocês não têm raciocínio lógico, não? Pensa. Vamos pensar. Radiona. Então, Santa Maria, São Pedro, São Paulo, meus amados, meus lindos, São Pedro, São Paulo. Gente, o que não falta é santo no céu. Sabe como é que nós estamos todos ligados, que era isso que eu ia falar? Inclusive Maria também. Sabe quando nós estamos todos ligados? Pelo Espírito Santo. Quem tem Espírito Santo está tudo ligado. Porque o Espírito Santo é que nos liga a Deus, nos liga a Jesus, nos liga aos nossos irmãos de fé. É o Santo Espírito. Lembra que o apóstolo Paulo falava assim? O apóstolo Paulo ele não ia nas reuniões e ele falava, estarei presente em espírito. E aí? Paulo era espírita porque ele falava isso? Porque hoje qualquer coisa é espírita. Gente, espírita é outra coisa. Espírita não crê que é salvo por Cristo Jesus. Não crê, é outra coisa. Vai estudar a religião para você entender. Espírita não crê que é salvo por Cristo Jesus. Que Jesus morreu por nosso pecado. Que a gente... Não, espírita não crê nisso. Então, tu é espírita. Você nem sabe o que é espírita. Espírita é aqueles que acreditam em tudo quanto é espírito, mas não crê que Jesus morreu para nos salvar. Esses são os espíritas. Mas no meio do cristianismo, o espiritual sempre atuou muito forte. E quem nega isso é pagão, é ateu, é incrédulo. Então Paulo falava assim, eu vou estar presente em espírito. Como assim, em espírito? Paulo presente em espírito? Aí lá vem aqueles cheios de, eu acho que não é assim. Não, eu acho, né? Mas que vai dizer que Paulo era espírita? É porque ele falou que estava presente em espírito? E era verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo nos liga uns aos outros. O mesmo Espírito que ia estar lá naquela reunião com aquele pessoal, era o Espírito que ia estar com Paulo, é o Espírito que está comigo, é o Espírito que está com você que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Agora, se você não crê, não, aí deixa para lá. É o mesmo Espírito. Espírito não morre. Não tem ninguém. Quem está com Jesus não está morto, não, gente. Não tem ninguém que está com Jesus morto, não. Está tudo morto. Está morto aqueles que estão sem Deus. E não é nem morto. Porque lá no inferno tá em sofrimento. Morto é porque está em sofrimento. Porque está separado de Deus. Isso que significa ser morto. Não é que deixou de existir. Não é que está lá dormindo, sono profundo, sonhando com os anjinhos. Não, gente, vocês entendem a Bíblia tudo errado. Essas pessoas que pregam essas coisas, deixa para lá.
Sabe que essas pessoas que não creem que Jesus é Deus, que não creem que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, esses aí ficam atrás de Salomão. Ah, porque Salomão, ok, então tchau, vai ficar com Salomão, fica com Jesus de Nazaré e a igreja dele. Já deu uma live aqui, já deu uma live e eu não li, eu nem sei o que o texto vai dizer e eu preciso começar a leitura. Vem conosco, Jesus amado. Vamos à leitura. Hoje é Amós 5, 14 e 15. Versículo 14 e 15, depois do 21 de 4. 4 versículos, vamos ver. Leitura da profecia de Amós. Buscai o bem, não o mal. Buscai o bem, não o mal. Tem o espírito do bem e tem o espírito do mal. Aí fulano é espírita. Você nem sabe o que é espírita. Vai estudar a primeira religião para você saber o que é. Tem o espírito do bem e tem o espírito do mal. Buscai o bem, não o mal. Ok? Você está buscando o espírito do bem ou está buscando o espírito do mal? O espírito do bem é o Espírito Santo de Deus. O espírito do mal tem 1001 por aí. 1001. Você pode andar de qualquer jeito no pecado, na sujeira, que o espírito do mal vai com você. Agora o Espírito Santo é limpo, santo e verdadeiro, puro. Justo. Vamos lá. Ô Jesus, vem conosco. Buscai o bem e não o mal, para terdes mais vida. Só assim o Senhor, Deus dos exércitos, vos assistirá, como tendes afirmado. Okay. Buscar o bem. Cadê o bem? Mas eu não vejo o bem. Eu não vejo. Quem é o bem? O bem é o Espírito de Deus, meu filho. Que é invisível. É o Espírito do bem. Buscai o bem. Buscai o Espírito de Deus. É o Espírito do bem. Aí tem o mal. O Espírito do mal. Cadê o mal? Não estou vendo o mal. Você não vai ver, porque não é físico. É espiritual. O mal é espiritual, mas é um espírito. O bem é espiritual e é espírito. Você não vai ver. Você só escuta falar a palavra bem, você só escuta falar a palavra mal, mas você não vê com esses seus olhos. Quando você vê que aconteceu uma desgraça, foi o espírito do mal que foi lá e fez aquilo, mas você não viu o espírito. Você viu o mal que foi causado, mas você não viu o espírito. Quando acontece o bem também, você viu lá que aconteceu uma coisa boa, e você não viu o espírito. Então a gente não vê o espírito. A gente não vê. O bem e o mal é espírito. Mas a gente não vê. Mas atua. Ok? Creia. Cristianismo é fé, gente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Cristianismo é fé. Salvo pela graça mediante a fé. Cristianismo é fé. Se não tiver fé, esquece. Eu conheço a Bíblia toda, sei o nome de Deus, sei o nome de Jesus. Mas se você não tiver fé, fé é crer sem ver, ok? Se você não tiver fé, só o fato de você saber o nome de Jesus, como que escreve, não vai te salvar. Senão o judeu está tudo salvo sem precisar nem Jesus vir à terra. Vem conosco, papai. Odiai o mal. Olha aí, odiai o mal. O que é o mal, gente? Você já viu o mal? O mal é um espírito, gente. Não se vê. Odiai o mal. Como é que eu vou odiar uma coisa que eu não vejo? Mas é a Bíblia que está falando. Você viu o mal? Não. Você viu o mal? É sério, você vê o mal? Não. Você vê o que o mal causa. Aí é outra coisa. Odiai o mal, amai o bem. Amai o bem. Amai o bem. Você vê o bem? Não, você também não vê o bem. Você vê aquilo que o bem fez. Porque são coisas espirituais, gente. É só a gente raciocinar um pouco. Não vejo pastor pregar isso, mas louvado seja o nome do eterno Deus. Vem conosco, Jesus.
Vamos lá. Onde paramos? Estabelecei a justiça no julgamento. Talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do resto da tribo de José. Sabe o que significa a tribo de José? Benjamim, que era o cabeça. Ok? Ali, quando separou as 10 tribos, cara, com o nome de Israel, também era chamado de casa de Benjamim. Peraí. De Efraim, gente. Gente, eu troquei os nomes aqui, ó. Volta a fita que eu troquei os nomes. Efraim, filho de José, casa de Efraim. As 10 tribos. Samaria também era chamado de Efraim. Parece que é o nome daquela panela lá, né? Então, Benjamim é outra história. Benjamim é lá junto com os judeus. Efraim é da descendência de José. E ele liderou muito. Efraim, ele era muito frutífero. Só que ele cometeu esse pecado da idolatria também. Ok? Por isso que Samaria foi destruída. Então, vamos lá. Aqui, ó. Talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do resto da tribo de José. Quem era essa tribo de José? Efraim e Manassés. Ok? Aborreço, rejeito vossas festas, diz o Senhor. Não me agradam vossas assembleias de culto. Hoje em dia as pessoas fazem culto para os homens. Aliás, desde 1500 para cá que começou esse negócio, né? Os humanistas, a revolução, humanismo. Tira Deus, coloca o homem no centro. Sabia que desde 1500 começou isso? Tira Deus do centro, colocar o homem? E a religião nova, ela já foi criada nesse meio aí, da razão, Deus razão. Mudaram até o versículo na Bíblia, gente. Romanos 12 não é racional, é espiritual, o culto. Mas mudaram para Deus razão. Nós não somos idólatras, mas não sabe que segue o Deus razão, porque em 1500 começou o iluminismo, Deus razão, tem que ter razão. E já fez a tradução da Bíblia ali, colocando culto racional. Por quê? Por causa do Deus razão. Por causa do iluminismo, por causa do revolucionismo. Ok? E tem muitos cultos que é feito para os homens. Porque vai se preocupar com o lugar que o homem vai sentar, vai se preocupar com a água que ele vai beber, tem que tratar muito bem o servo do Senhor. Mas e Jesus Cristo de Nazaré? Está sendo bem tratado nessa igreja? Jesus a gente só quer para dar benção. Jesus, se levar nós para o céu, tá bom. Como é que você quer ir para o céu se você não tem comunhão com o Senhor Jesus? Você acha que só ajoelhar, fazer uma oraçãozinha pedindo as coisas já é comunhão? Não. Não é. Diz o italiano, não é. Só ajoelhar e fazer oraçãozinha ali só pedindo, não é comunhão. Aí você só está fazendo um pedido. Você precisa venerar o nome de Cristo. Venerar, amar, louvar, exaltar e adorar o Pai eterno. Vamos lá, vem conosco, Jesus. Aborreço, rejeito vossas festas, diz o Senhor, não me agrado das assembleias de culto. É festa para tudo na igreja, festa para tudo. Festa para os homens, festa para as mulheres, festa para os adolescentes, festa de 1 ano, festa de 10 anos, festa de... E para Jesus, aqueles católicos idólatras lá, aqueles católicos idólatras, pois é, mas católico faz festa para Jesus, vocês fazem? Os católicos andam com crucifixo na mão. Eles querem estar com Jesus o tempo todo. Os verdadeiros católicos. Tem muita gente por aí que não é católico não, tá?
Ele quer estar perto de Jesus, ele quer de alguma forma tocar em Jesus. Isso se chama veneração, você não sabia não? No grupo da pastora Sanderlina, pode procurar, não sei onde que tá, que tem 1001 oração. Eu vi o irmão falando na revelação, o Senhor Jesus falando. Me venere o meu nome. Por quê? Porque no meio... Eles não entenderam nada, porque eles são protestantes. Mas eu entendi. Por quê? Porque Deus já falou, olha, você vai ter que aprender outras coisas na vida também. Para não ficar preso na caixa de fósforo. Vem comigo, Jesus. Mas eu entendi quando ele falou venerar o meu nome. Logo eu lembrei da veneração dos católicos. Eu falei, os católicos veneram Jesus. E uma vez ele falou, eles vão lá no Rio de Janeiro, mas não me adoram. Eles vão lá no Cristo Redentor, mas eles não me adoram. Só vai lá tirar foto e fazer turismo. Aí eu pensei comigo, mas então é para adorar o Senhor Jesus ali? Aliás, o Senhor Jesus nós vamos adorar em todo lugar, né, gente? Eu vejo muito protestante xingando aquelas estátuas, falando que Jesus vai arrancar elas. Olha, gente, tem certas coisas por aí que a gente precisa analisar direito para ver se é Jesus mesmo que está falando, viu? Analisa para ver se... Eu peço, o Senhor me ajuda, eu não quero isso... Vamos seguir em frente. Só um toquezinho que eu estou dando. Se me oferecerdes holocausto, não aceitarei. Não adianta construir templo de Israel, oferecer novilho. Não adianta aqui, gente. Deus já falou. Eu não aceitarei vossas oblações e não farei caso de vossos gordos animais de sacrifício. Não adianta. Ai, tem que construir um templo, porque sim, tem que construir um templo para oferecer a novilha. Lá a novilha já ficou velha, já tem que fazer outra, tem que ter idade. Gente, as novilhas têm idade, gente, as novilhas já estão sendo feito em laboratório, porque não pode, isso não pode, quer dizer, eu nem sei se Deus aceita novilha. Aliás, Deus não vai aceitar mais nada de sacrifício, porque está aqui escrito. Pode fazer de laboratório sem mancha nenhuma, pode fazer. Gente, eu estou pregando a palavra de Deus. As pessoas vão dizer, mas tá doida. Não pode falar isso, você tem que respeitar. Eu respeito. Eles podem fazer à vontade. E nenhum cristão vai levantar contra, não. Deixa à vontade. Mas Adonai Elohim disse, se me oferecerdes holocausto, não aceitarei vossas oblações, não farei caso de vossos gordos animais de sacrifício. É Adonai que está falando, eu estou lendo a Bíblia. Ou eu creio nas profecias, ou eu não creio na Bíblia, porque está tudo na Bíblia, tudo vem de Deus. Aborreço e rejeito vossas festas, diz o Senhor. Não me agradam vossas assembleias de culto. Se me oferecerdes holocausto, não aceitarei vossas oblações e não farei caso de vossos animais gordos de sacrifício. Está oferecendo animal? Está preparando? Novilha sem defeito. Deus já rejeitou. Eu tenho uma amiga que eu sinto muito, eu tenho que falar essas coisas para ela. Ela não deve gostar não, mas eu tenho que falar. Está na Bíblia. Não foi eu que inventei, não foi nem a revelação que eu tive. Está aqui, ó, na Bíblia. Ok? Se me ofereceres holocausto, não aceitarei vossas oblações e não farei caso de vossos gordos animais de sacrifício. Livra-me da babúrdia dos teus cantos. Olha lá, nem os cânticos Deus não está querendo. Tem esse povo aí que cobra para cantar gospel, cobra, tá rico, tem tudo do bom e do melhor, e cobrando. Aqui, ó. Aqui, ó. Livra-me das balbúrdias, dos teus cantos. Não quero ouvir a toada de tuas liras. Tem música por aí que se diz gospel,
que o Senhor Jesus deve estar dizendo isso aqui. O Senhor Jesus deve estar dizendo isso aqui. Não quero ouvir a toada das tuas liras. Liras eu creio que é um instrumento que toca, né? Se eu fosse hoje, ia dizer dos teus violão e das tuas... Aqui, ó. Teus cantos, não quero ouvir toada. Toada é aquele ritmo, né? Ali a pessoa vai falando, e tuas liras. É para dar o ritmo à música. Que a justiça seja abundante como água, e a vida honesta como torrente perene. Palavra do Senhor, graças a Deus. 1º de julho de 2026. Ok? Que a justiça seja abundante como a água, e a vida honesta como torrente perene. Ô Senhor, ajuda-nos, possamos ter essa vida de justiça e essa vida honesta, porque o Senhor vai cumprir a tua promessa que diz que viveremos em abundância. Haveremos abundância, torrentes perenes. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, vos deixo até a próxima. Vem conosco, Jesus nos abençoa nesse dia, abençoa todo aquele que acompanha as lives, que pega a Bíblia e vai ler, que faz uma leitura em voz alta, que é uma oração. Cada leitura da Bíblia em voz alta você faz uma oração. Que o Senhor abençoe aqueles que sinceramente querem, que andam em justiça e vida honesta. Esse Senhor é um abençoado. Agora esses outros aí que só quer oba-oba, ganhar dinheiro, vender evangelho, vender louvor, oferecer sacrifício de tolo, esquece. Esquece. Porque o que Deus quer é a justiça e a vida honesta. Tá aqui, ó. Lê lá, Amós 5:24. Que a justiça seja abundante como a água e a vida honesta como um torrente perene. É isso que Deus quer. Ele não está preocupado com novilha vermelha. O Senhor Jesus é maior que a novilha vermelha, maior do que os cordeiros que foram sacrificados. O Senhor Jesus é o sacrifício dos sacrifícios. Ele está acima de todos. Nenhum supera ele. Nenhum sacrifício supera Cristo. Ele está acima de tudo. Vem conosco, Pai. Ajuda-nos. Que a tua palavra seja cravada no coração das pessoas. E na mente, que elas não venham esquecer nunca. O teu cérebro nunca vai esquecer. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Cubra minha casa, meus filhos e meus netos. Pai, shalom.